Olá, vamos resolver questões do concurso da Defensoria Pública? Vamos lá. Eu trago hoje uma questão que caiu no concurso da Defensoria Pública de São Paulo de 2019 e o tema é co-culpabilidade. Repito, co-culpabilidade. Bom, enquanto premissa, né, para a gente chegar na culpabilidade rapidamente, há de se lembrar que a culpabilidade tradicional, a culpabilidade finalista, ela tem uma base que lembra a inspiração religiosa lá do Antigo Testamento, lembra a escola clássica, né? Que é o livre-arbítrio. A ideia de que o sujeito deve ser culpabilizado, deve ser censurado. Culpabilidade é censurabilidade. O sujeito deve ser censurado porque ele podia e devia ter agido de acordo com o direito. Ele era livre para escolher entre o caminho do direito e o caminho do crime e livremente escolheu o caminho do crime, por isso deve ser culpabilizado, responsabilizado, censurado. Né? Essa é a base do raciocínio da culpabilidade. Partindo daí, a co-culpabilidade sempre, né, nós referenciamos o Zaffaroni, e o Zaffaroni ele admite que não é o autor dessa ideia. Ele fala, olha, você vai encontrar a perspectiva da culpabilidade lá atrás, você vai encontrar em Marat, você vai encontrar em tantos outros autores, tantos outros críticos. Mas ele elabora da forma mais conhecida aqui, né, no direito brasileiro. E o que ele diz é o seguinte, que são vários os fatores sociais que interferem na escolha do sujeito, que interferem na deliberação do sujeito sobre sua conduta. Quando a gente fala aqui da conduta criminosa, né, da conduta criminalizada, tá? Tá. Então, se são vários os fatores que interferem nessa conduta, esses fatores sociais, esses fatores que são construídos pela sociedade, né? Ora, é como se a sociedade estivesse empurrando o sujeito, fazendo aqui uma figura, né? Tentando construir aqui um gráfico, né, sobre a culpabilidade, é como se a sociedade estivesse empurrando o sujeito para o caminho do ilícito. Então, a censura pela escolha do ilícito não deve recair só sobre o sujeito, deve recair também sobre a sociedade. Né? E se a sociedade ela é corresponsável pelo caminho do crime, corresponsável pelo movimento no caminho do autor, né? Dentro do caminho do crime, optando pelo caminho do crime, essa responsabilidade deve ser dividida entre o autor e a sociedade. Na medida em que ela é dividida, ela deve ser abrandada. Isso diminui a responsabilidade do autor. Tá? Então, são vários os fatores sociais que interferem na conduta do autor, empurrando-o, levando-o para o caminho do crime. E esses fatores sociais devem ser reconhecidos pela sociedade como sua responsabilidade. Ela é corresponsável, co-culpável, divide a responsabilidade, diminui a responsabilidade penal do autor. Isso abrandaria a sua pena, por exemplo. Tá, que fatores sociais são esses, Gustavo? Muitos. Né? Acho que a ideia mais comum, mais lembrada, é a perspectiva de que você tem metas culturais impostas pela sociedade como um grande padrão, para você pensar hoje, né? Ora, quem é o vencedor na sociedade? Vencedor, o winner, é aquele que consegue atingir o American Way of Life, né? Que consegue ter a casona, o carrão,
a viajona, né? Só que as oportunidades sociais para alcançar esses bens, essas metas, são oportunidades sociais absurdamente desiguais, absurdamente desiguais. Então, a sociedade vira para o sujeito e fala, olha, você tem que ter aquela moto, você tem que mostrar que você é capaz de ter aquela moto, aquele tênis, aquela casa, aquela roupa, aquela marca, isso e aquilo. Só que não dá oportunidade social. Né? Então é como se você tivesse um funil, fazendo um outro gráfico aqui, se você tivesse um funil, a meta cultural aqui, né? E a sociedade vai empurrando para chegar nessa meta social. Só que tem gente que está aqui pertinho na meta cultural. Tem gente que está pertinho da meta cultural. Tem gente que está longe. Tem outros que estão muito longe. Tem outros que estão tão longe que nem no funil eles entram. Do jeito que vem o empurrão, né? Eles acabam meio que escorrendo para fora do funil. E eles vão alcançar essa meta, mas eles vão alcançar pelo caminho do ilícito, pelo caminho da conduta criminalizada, da conduta desviada. Essa ideia do desacoplamento entre a estrutura cultural, metacultural e estrutura social, ela é muito lembrada sempre na obra de um criminólogo importantíssimo, né, que é o Merton. Você lembra do Merton? A gente sempre fala do Merton em razão da releitura da teoria da anomia. Né? Falou em anomia, você lembra do Durkheim, você lembra do Merton. O Merton traz isso, esse desacoplamento entre uma estrutura cultural e a estrutura social, que eu acho que bem explica, né, bem ilustra essa pressão que a sociedade faz no sentido de uma meta cultural, sem dar oportunidade social. Barata falava isso também, né? Cansou de falar da distribuição desigual das metas, das oportunidades e dos castigos, dos ônus. Né? Bom, é isso. Partindo dessa premissa, a gente vai dar uma olhadinha na questão. Agora, gente, quando a gente vai falar dessa questão aqui sobre culpabilidade, eu também quero lembrar para você algo importante enquanto técnica de resolução de questões. Numa prova-teste, tem aluno que acha que vai escolher a questão perfeita, a alternativa perfeita no mundo das absurdamente erradas. Não é assim. Tá? Se você tentar achar a única correta no mundo das super erradas, você vai sofrer em prova-teste, dificilmente vai conseguir êxito, porque isso tem a ver lá com uma prova de matemática. Na prova de direito, teste é encontrar a melhor alternativa. Então, às vezes a alternativa ela é imprecisa, às vezes a alternativa é incompleta, às vezes a alternativa mas é a melhor, então vamos nela. Às vezes a alternativa tem uma imprecisa e uma precisa, então você vai na precisa. Tem uma incompleta e uma completa, aí você vai na completa. Tá? É sempre a busca da melhor alternativa. E eu acho que essa questão espelha bem isso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Ó, de acordo com a teoria da co-culpabilidade, na forma como proposta por Zaffaroni, como eu disse, ele não é o único e ele diz isso expressamente, na medida em que a miserabilidade do agente constitui um fator que reduz sua liberdade de escolha e contribui para a adoção do comportamento ilícito, é possível concluir que a pobreza é uma das causas da criminalidade. Quando você fala em causa da criminalidade, você está fazendo um discurso da etiologia do crime, você está fazendo um discurso determinista, a ideia de que a pobreza causa o crime, aí dá a impressão que você não tem crime. Na elite econômica, não tem crime, crime de rico e etc. E mais, você já está pondo o pezinho num determinismo social que é a cara da escola positiva, e você vai lembrar, a escola positiva ela traz como consequência desse determinismo a própria perspectiva de periculosidade, que é horrorosa, direito penal do autor e tal. Então, essa alternativa não está legal. Tira ela aqui do lugar. B.
o Estado é corresponsável pela criminalidade por ter deixado de oferecer a todos os indivíduos direitos e oportunidades iguais, devendo descriminalizar os delitos patrimoniais que são típicos das classes menos favorecidas. Você poderia discutir aqui, por exemplo, a categoria do professor Shekhar, né, dos crimes aquisitivos, do bem jurídico aquisitivo, né, que é uma forma de opressão dentro da sociedade capitalista, mas isso não tem a ver com culpabilidade. Então, tira B também. C. A situação de miserabilidade em que vive o agente o condiciona à realização do comportamento ilícito. Condiciona. Devendo ser excluída sua culpabilidade, uma vez que ele não dispõe de qualquer liberdade de vontade. Não, está errado também. De novo, está caindo aqui na falácia determinista, que é perigosíssima por trazer como consequência a periculosidade. Substitui a culpabilidade pela periculosidade. Isso é um perigo, tira isso da frente também. D. A sociedade é corresponsável pela prática do delito por ter deixado de oferecer ao agente as condições sociais necessárias para uma vida digna, o que fez com que ele fosse compelido à prática do delito, havendo determinismo social. Perceba que a primeira parte das alternativas traz ideias condizentes, interessantes. O final acaba quase que repetindo essa premissa determinista, que é perigosa, que deve ser afastada, que não é a ideia do Zaffaroni na culpabilidade. E o agente que não teve acesso às mesmas oportunidades e direitos conferidos a outros indivíduos da sociedade possui limitado âmbito de autodeterminação, o que enseja a redução de seu grau de culpabilidade. Essa parece realmente ser a mais adequada e era, de fato, o gabarito. Tá legal? Então o gabarito aqui estava na letra E. Na letra E. Tá joia? Gente, era isso. Super obrigado pela atenção. Vamos resolver mais questões aí em novos encontros. Combinado? Valeu! Até a próxima!